Fala galera, Fausto do Pipe Run, diretamente aqui do Pipe Run Cast, a nossa quinta edição dessa série nova do Pipe Run Cast. Então você que está assistindo aí, seja bem-vindo, cola aqui que a gente vai trazer muita novidade sobre marketing e vendas. E hoje, nesta quinta edição aqui dessa série, a gente traz um cara que acabou virando um amigo, um cara de negócio, cara visionário, sócio do Iron Horse no Brasil. Thiago Muniz, se apresenta para a gente aí, Thiago. Fausto, obrigado pelo convite, um grande amigo. Fausto, tenho honra de ser cliente aí da Pipe Run e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Muniz, CEO e sócio da Receita Previsível e B2B Stack. Receita Previsível, metodologia de vendas B2B mais usada no mundo, né, que o Aaron Ross criou o livro lá na Salesforce. E vivendo na prática ali, o desafio da máquina de vendas, muito do que a gente vai falar aqui, e B2B Stack, o maior portal de reviews da América Latina de software. Além disso, sou professor na FGV, SPM e outras faculdades aí, falando de marketing, gestão comercial e tecnologia. Legal, cara. Sabe que eu conheci o Aaron Ross em 2008, acho que foi. Ainda não tinha o livro, né? O livro saiu em 2010, né? Foi. E conheci ele em 2008 estudando o case dele, né? Estudando o case dele, como o cara da engenharia foi fazer aquele negócio da receita previsível, escalar, nível de disciplina absurdo e tal. Mas, como eu acompanho, né, e conheço, cara, a gente ajudou a trazer ele lá em 2010, 2013 para cá e fazer vários eventos em conjunto também. E eu vi um post dele essa semana que o cara tá reescrevendo, né? Tá com o nome lá, o novo Receita Previsível, para esse novo momento de mercado. E ele marcou lá, Thiago Muniz vai escrever junto esse livro. Conta para nós essa novidade, faz um spoilerzinho aí do que vai ser esse novo Receita Previsível. Boa, maravilha. Pois é, eu não sabia dessa história não, que você conhecia o Aaron antes da publicação, muito legal. O livro, né, ele foi... O 2011, né, sai o Receita Previsível e em 2015 ou 2016, se não me engano, saiu o Hipercrescimento, né, que em inglês aí se chama Do Impossível ao Inevitável. E o que acontece, né? Eu acho que o mundo mudou muito. Os fundamentos que estão no livro continuam sendo os mesmos fundamentos que a gente usa até hoje, e é muito do que a gente faz hoje aqui na Receita Previsível está relacionado a isso. Mas existem algumas caixinhas aí que a gente vai falar. Do ponto de vista técnico, como o trabalho de go-to-market vai ser influenciado pelo avanço da IA, então acho que a gente tem uma camada aí que é, ao mesmo tempo que a gente consegue escalar as coisas, a gente também consegue aumentar o ruído, né, de comunicação com o cliente. Então, como é que vai funcionar isso na prática nos próximos anos? Isso são algumas histórias que eu, o Aaron e o Grave, que é o outro coautor, vamos contar ali no livro. Temos também uma notícia também sobre aquilo que a gente sabe que trava o crescimento previsível e que muitas vezes é alvo de questionamento sobre construir a máquina de vendas, que é a cultura, né? Então, a gente vai falar muito sobre a receita fantasma também, né? Que eu e o Aaron, era um título provisório que a gente tem até então, que é justamente essa capacidade que a gente tem de, muitas vezes, não fazer boas provisões de venda, porque por mais que você tenha um excelente CRM, você tenha um bom uso de IA, você põe treinamentos, a cultura da empresa não muda. E isso foi muito do que vai ser a minha parte no livro, que eu vou contar, que é a parte sobre como a cultura de negócios aí influenciou aí com que o método funcionasse e também que muitas vezes faz com que o método não funcione, né? Então, o que trava o crescimento das empresas e como que a gente resolve isso, que é muito da nossa história aqui no Brasil, né? Inclusive aí da minha gestão aqui da empresa desde 2021. Legal, eu participei lá do início com o Edu, do B2B Stack e tal, a gente apoiou no início e é uma coisa que para mim não fazia muito sentido as comparações, né? Porque primeiro o Pipe Run trabalha num segmento, um nicho muito específico, né? Serviços, B2B, recorrente e tal. O software em si do CRM de vendas. E aí depois veio os comparativos e tal, e vocês fizeram a aquisição da B2B Stack. E teve um salto de tráfego, né, absurdo num período. Depois, com a IA mudou, eu sei que, né, o mercado inteiro se remodelou, mas tem um posicionamento
muito interessante do portal, né, perante as ferramentas. Conta um pouquinho dessa aquisição, todo mundo sabe, né? E tal, foi amplamente divulgado, mas o que está acontecendo agora com o B2B Stack? Boa, excelente ponto. O primeiro ponto, assim, a gente aqui, eu e o Aaron, desde 2021, eu fiz alguns movimentos que foi parar de vender educação isolada. Então, eu tenho muito ponto de vista que o acompanhamento é o que faz a gente conseguir ter um bom resultado no comercial. Então, eu mudei muito esse canhão para consultoria. E aí, quando a gente virou para a consultoria, a gente fez alguns movimentos prevendo justamente os gargalos que estão acontecendo agora no mercado, principalmente muito tangíveis agora em 2026, que é com o avanço da tecnologia gera um momento, em alguns anos, que eu imagino que vai ter ruído, né? Que hoje a pessoa acha que porque ela tem um vibe code na mão, ela pode fazer um CRM, mas poxa, ela não tem a casca, não tem a história do Fausto, do time da Pipe Run, para entender os desafios reais de você depois dar manutenção para aquilo, né? Que o CRM é uma coisa que nunca se acaba de implementar. A gente está sempre melhorando, mudando, mexendo naquilo. E aí, quando eu olhei para isso, eu tomei a decisão com ela de criar um ecossistema, né, de soluções e principalmente de informações estratégicas. Então, o que a gente tem olhado muito do ponto de vista prático da B2B Stack é como ela pode virar uma ferramenta de insights para os decisores. Então, a gente tem milhares de dados ali de comportamento. Você, como decisor B2B, compara ERP, ele compara CRM, como ele compara um software de infraestrutura. Então, eu optei muito por um jogo de análise de dados qualitativos em primeira camada. E numa segunda camada, a nossa ideia é que a gente consiga ali disponibilizar agora no futuro muito do que a gente acredita que é o único diferencial competitivo que de fato é sustentável para uma empresa de tecnologia, que é gerar confiança e relacionamento com o mercado e com os clientes. Então, toda a narrativa que a gente começa a contar agora nos próximos meses, nos próximos anos, vai estar muito mais relacionada a como é que eu estou dentro da B2B Stack, mostrando que eu sou relevante para o mercado e como isso gera insumos para que o cliente tome a decisão. Então, o portal está sendo refeito, inclusive, vai sair uma cara nova nos próximos meses. Temos novos produtos que a gente mudou totalmente ali, justamente focando nisso. A gente quer trazer menos contas menos contas para dentro de casa, que sejam clientes pagos, que sejam clientes que, de fato, têm como desafio aumentar sua autoridade aqui no Brasil. Então, a gente tem empresas internacionais, como a Deal e a Google nisso, temos a Pipe Run, temos outros players de mercado, que precisam ter aí essa narrativa para que, né, quando você chega ali na última reunião de vendas, em que você vai ser comparado, vai ser colocado numa prateleira que vai comparar bem ou mal a tua posição, que você tem ali a autoridade e a neutralidade, principalmente, da B2B Stack aí no processo. Então, a ideia foi muito olhar para isso. Legal. Sabe que eu usei o portal para fazer geração de conteúdo. Eu peguei as mensagens, na época a gente estava fazendo aquisição de leads e tal dentro do portal. Era um produto que B2B Stack tinha. E eu peguei só os comentários da busca, como se fosse uma busca no Google, e peguei todas as frases que, na época, o consumidor estava buscando dentro do portal e criei conteúdos baseados naquela intenção, né? Como o portal é um portal intencional e não de atenção, ele não é uma rede social para ficar roubando a atenção, ele é um portal de intenção. Quem entra lá está com uma intenção de fazer um comparativo, de avaliar e tal. E aí eu peguei essa intenção e gerei conteúdos no meu blog com esta intenção. Aí fica um hack. Quem não conhece o B2B Stack, aproveita isso e entenda a intenção de quem está lá, o comportamento do consumidor, que eu acredito que esse vai ser um grande produto. Um grande produto mesmo do B2B Stack é essa parte de comportamento. Mas os teus movimentos foram muito legais, assim, na parte de montar a comunidade, nessa ideia do ecossistema e tal. E vocês fizeram uma aquisição há poucos dias, né? A gente se tornou triplamente parceiro agora, né? Terceiro movimento que a gente está junto. Vocês fizeram a aquisição da parte de service, né? De professional service,
de prospecção ativa, que era uma camada de negócio da MITS. Tá? Então, com esse movimento, vieram lá não sei quantos clientes, veio uma equipe já especializada, treinada em fazer isso e tal, e um time que está inserido na maior dor do momento de mercado, que é aquisição, né? Ads cada vez mais caro, prospecção cada vez mais difícil, atenção do consumidor em redes sociais, o social cada vez mais complexo, né? Google e Meta lançando cada dia mais funcionalidades e ações e modelos e regras, né? E custos adicionais e volume para captação de leads. Cara, e esse movimento agora? Qual que é esse reposicionamento que eu já notei? Carteira de cliente, reposicionamento. Quem é o cliente que aquela antiga BU lá da MITS está sendo prospectado agora dentro do ecossistema da Receita Previsível? Boa, a gente tem uma visão de terceirização que é um pouco diferente do que eu vejo no mercado, e por isso eu acho que isso foi algo que teve muita sinergia na parceria ali com o Juliano, para a gente fazer a aquisição da carteira de cliente, que também é uma visão ali muito que preza a qualidade mais do que a pulverização ali de prospecção, né? E a gente sabe que é muito desafiador, a gente já comprou 3 carteiras de empresas de terceirização aqui na Receita Previsível, e é um mercado que eu conheço bem. E o primeiro ponto é, a gente sempre faz um diagnóstico aqui dos clientes no primeiro mês de trabalho, que é igual o diagnóstico que eu oferecia se ele fosse um cliente de consultoria, um assessment. E isso ajuda a entender primeiro se esse projeto ele vai funcionar ou não na terceirização, ou realinhar a expectativa, porque como a gente sabe, um grande desafio para uma empresa que vai falar em nome da outra, principalmente a proposta de valor. Então, como é que essa empresa ela se diferencia para que ela chame atenção na prospecção ativa? Então, a gente olha muito para isso, a gente faz entrevistas com os clientes da empresa, mapeia processo, vê o nível de maturidade, porque também não adianta eu agendar uma reunião de vendas e o seu vendedor chegar lá e, poxa, ele não saber atender um lead frio, porque um lead que vem do outbound é bem diferente o nível de consciência do inbound, então tem toda uma outra dinâmica. A gente cria todo um arcabouço antes de começar essa operação. É claro que nesses movimentos a gente entende que vão existir empresas que vão amar, vão se apaixonar pela essa metodologia, e existem clientes ali, empresas que vão ser aí um pouco mais reativas a esse modelo, porque ela está acostumada ali no modelo em que eu estou pagando por um serviço, a pessoa tem que me entregar. A gente fez vários benchmarks internacionais. Hoje, esse modelo de negócio que a gente tem aqui, ele tem um diferencial competitivo, que eu tenho clusterizado toda a base de todo mundo que eu trabalho. Então, assim, eu sei exatamente se eu prospectei um CTO há 2 meses atrás para o produto A, eu não vou prospectar esse cara para o produto B, por exemplo. Então, eu tenho uma quarentena, tem toda uma governança de dados internos que eu sei que o mercado não tem. Então, isso é um dos diferenciais competitivos para que a gente consiga fazer um bom trabalho. E como é que é o modelo de trabalho da gente? A gente compartilha com o cliente as contas engajadas que a gente fala, né? Que são os clientes em que a gente teve interações, esse cliente respondeu de alguma forma, né? Então, ou essa pessoa falou comigo no telefone, ou ela falou comigo no WhatsApp, ou ela respondeu no LinkedIn, ou ela abriu um e-mail mais uma vez, e aí o cliente abre todas essas contas estratégicas toda semana. Então, é um processo diferente, não é um modelo normal de terceirização, é quase como se fosse uma mini máquina de heavy ops ali, operando, até porque tem cliente que às vezes não faz sentido ligar, porque o mercado dele é um mercado extremamente saturado de prospecção ativa por telefone, é melhor a gente ir por LinkedIn. Tem cliente que não quer fazer social selling, cara, teu cliente é do agro, ele não está no LinkedIn, a gente vai ter que pegar o telefone e ligar também. Então, é tudo feito, essa ciência, ela acontece muito dessa forma. Então, isso eu acho que é muito do movimento que a gente fez, e isso ajuda também nas outras empresas do ecossistema, né? Porque a gente tem pesquisa, então, inclusive, um dos temas que eu quero aí no futuro falar com a PipeRun, justamente lançar algum estudo com vocês. A gente tem estudo agora sendo feito com a Conodata, tem estudo sendo feito com outras plataformas de CRM, a gente tem um estudo que vai ser agora com a Customer X falando de CS. Então, a gente mapeou vários dados de mercado externos. Eu tenho os dados da B2B Stack, eu tenho os dados dos meus mais de 30 mil horas de cliente de consultoria, e tenho os dados das prospecções. Então, quando você junta isso tudo, você tem uma ciência
para que você consiga dizer ali o que vai ser previsível e como vai ser previsível. Então, basicamente, se você juntar os 4 pilares, aumenta a chance de saber se vai dar certo, se não vai dar certo, por que está dando certo e por que também está dando errado, porque existe um gramado muito verde e fluorescente no mercado, como se tudo fosse muito fácil, expectativamente, e eu olho para vender receita. Então, eu não estou preocupado em gerar 30 reuniões de vendas por cliente. Eu quero gerar, se eu gerar 3 que gerem 10 milhões, eu prefiro isso do que gerar 30 que o cara falou e não só tinha desinteressado no negócio dele. Então você que está nos assistindo aí, está ouvindo aí o seu podcast, está na esteira caminhando, está na academia, está dentro do escritório, está no online, está no YouTube e tal, nos nossos canais, no SoundCloud e tal, está nos ouvindo, já fica aqui algumas dicas, né? Já fica aqui algumas dicas. Movimento de consolidação e ecossistema. Movimento da Receita Previsível no Brasil. A reinvenção do negócio com o novo lançamento do novo livro e uma nova estrutura para um momento novo de mercado, para escala e previsibilidade. Consolidação de dados proprietários. Fonte única da verdade, capacidade de inteligência de mercado proprietária. Vocês entenderam isso? Parcerias de longo prazo com visão conjunta e tal, que é o nosso caso com Receita Previsível já há um bom tempo. E aí a gente chega nos consultores e eu vejo muita coisa. Acontece aqui, né? Como que a gente indica hoje, como que a PipeRun indica a Receita Previsível hoje? Cada vez que vem um cliente que trabalhava com inbound, né? Tá passando trabalho em ads, tá passando trabalho com mensuração e tal, não sabe fazer atribuições, usar as APIs para melhorar os algoritmos, está passando muito trabalho. Esse cara saiu de um lead de R$30 para uma agenda que custa 1.000, né? Então, assim, essa é a realidade desse mercado. E o cara vem para o PipeRun e diz, cara, eu tenho que prospectar. E a gente fez um estudo junto com a Driva e entendeu o tamanho deste problema. E é gigantesco. É gigantesco. Teve algumas empresas do setor de marketing no Brasil que trouxeram a cultura, o inbound veio aquele negócio todo, o inbound virou mídia paga, porque o e-mail já não estava, né? Todo mundo passou a fazer zilhões de e-mails, o e-mail acaba que a taxa de abertura, né, diminuiu consideravelmente, o WhatsApp virou o canal de comunicação do mercado, ponto. Inbound, né, como conteúdo, né, como geração de conteúdo e tal, no modelo que existia, acabou que os blogs não são mais os mesmos, a IA do search do Google já não entrega mais o que entregava, né? Então o mercado não se aprofunda. Em método, o mercado não se aprofunda. Por exemplo, a gente está surfando aqui acesso via IA, né, em search, ou seja, está tendo busca, só que o SEO de antes, que é o GEO de agora, né, o Google Search Então, assim, essas mudanças, elas foram do canal, do modelo e da metodologia. Ou seja, uma disrupção total que a IA está trazendo, e aí a gente olha para a metodologia e olha para o cliente chegando assim, quero comprar o PipeRun para botar um time para fazer outbound. Primeira coisa que eu pergunto pro time quando eles me chamam, Fausto, tem mais um daqueles, né? Já tem até um nome dentro, assim, né? Time de venda, Fausto, tem mais um daqueles. Vai subir lista para fazer prospecção ativa. Aí eu já digo, cara, vai lá para a Receita Previsível, pega lá um consultor certificado, pede lá pro time do Thiago um consultor certificado e tal, e tenta apoiar esse cliente. Porque é método, é científico, não é um negócio mais... como eu fazia lá nos anos 80, 90, pegar uma telelista, marcar e sair ligando era fácil. Hoje não é. É muito mais complexo, tem muito mais canais, tem muito mais coisas que tirar a atenção, o desvio de atenção, de foco, de retorno, né? A dificuldade de atender telefone e tudo mais. Como que vocês estão fazendo, dentro desse contexto, né? Um curso, uma certificação, um modelo contínuo, não é o cara vai ali, certifica e depois da manhã acabou, fazendo com que essa comunidade, eu nem sei quantos consultores são no total hoje que estão dentro do ecossistema, mas tem um time especializado que está trabalhando com o PipeRun, que está ajudando a implantar a PipeRun, que está ajudando a implantar a metodologia, que está integrando o PipeRun com N ferramentas e tal. Como vocês estão conseguindo, primeiro, captar, treinar, manter
certificar e fazer esse consultor evoluir, que é uma dor de mercado, né? É uma dor primeiro porque o Brasil ele popularizou uma visão de consultor como se o consultor fosse o cara desempregado que está procurando um emprego, ele vira o consultor, ou o cara que vende PPT colorido, né? Então eu sempre detestei consultoria tradicional. Eu tive empresa de tecnologia, tive empresa de serviços, tive agência. E aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o que eu não queria fazer quanto consultoria, né? Então, a consultoria, ela hoje aqui na Receita Previsível, ela pode durar de 1 a 3 anos, dependendo do cliente. Isso também é contraintuitivo em relação ao mercado, não é o que dá certo, porque o mercado vai te prometer mudar tudo em 30 dias, em 90 dias, e aí é só você pensar quantas vezes você teve que repetir algo para que aquilo funcionasse, né? Então, eu acho que o grande jogo aqui que a gente joga é o jogo da repetição. E aí, Fausto, conforme eu fui fazendo esse trabalho de entendendo antes até das IAs, né? Então a primeira turma veio antes da abertura de mercado da inteligência artificial, eu comecei a entender quais eram os padrões que eu tinha para treinar no meu próprio time, né? Porque eu acho que o grande desafio é primeiro você montar um time de consultores. E aí depois eu fui compartilhando esse conhecimento também com esses times de certificados, que são consultorias de vendas ou agências que também implementam aí receita previsível, implementam Pipe Run, implementam todas as ferramentas de mercado como um todo. E o que a gente faz nesses encontros? Primeiro, ele tem uma formação, então ele tem um curso gravado sobre como é ser consultor. Porque existe uma visão, acho que, distorcida nesse mercado que eu falei, que é mentor, coach e consultor. Primeiro que coach é uma palavra que já foi muito banalizada aí pelo mercado como um todo e tudo mais, né? Então, assim, muitas pessoas trabalham com coach, ou seja, de acompanhar o profissional, ajudar essa pessoa a melhorar sua performance. O trabalho de coach é um trabalho sério, mas, né, a palavra coach ficou, né, queimada aí por N motivos. A mentoria é algo que você é passivo, então a pessoa vai chegar com uma dor e você vai orientar, baseado na sua experiência daquilo, como é que você resolve aquele caminho e dá uma outra ação. E a consultoria é totalmente diferente. A consultoria é resolver problema, ajudar a inovar sem depender de você. Então, a gente olha aqui para vendas, para prospecção ativa, olha para o marketing, olha para CS, olha para vendas, olha para tecnologia, olha para RH, olha para processos, para poder fazer essa ciência que o Fausto comentou funcionar. E aí entra os certificados, né? São mais de 80 pessoas que já foram certificadas em Receita Previsível aqui na América Latina, já temos certificados no Chile, agora acabamos de trazer agora um peruano também para o time. Então a gente tem aqui umas pessoas da América Latina. No Brasil a gente tem pessoas em todos os estados praticamente do Brasil, acho que só não tem ainda no Acre, mas em todos os outros estados do Brasil temos consultores certificados. Essa galera toda, ela tem o quê? O desafio dele não é fazer um playbook, não é instalar um CRM, é fazer com que aquilo funcione quando ele sair de perto. Então esses são os temas das aulas ao vivo, que aí a gente complementa com, por exemplo, hoje mesmo, a gente está gravando aqui, eu vou dar uma aula de gestão de conflitos em consultoria. E aí eu vou falar todos os conflitos que vão acontecer quando você implementar a máquina de vendas. Vai especializar os papéis, qual vai ser o conflito? Vai para falar de nicho, qual vai ser o conflito? Vai falar de CRM, qual vai ser o conflito? Vai falar de gestão. Então, aí eu vou discutindo esses temas e trazendo todos os planos de ação que a gente aprendeu com essas mais de 30 mil horas de consultoria. A galera debate, discute tudo mais, e faz aí todo o trabalho no mercado. E aí uma coisa interessante, só uma curiosidade, a minha esposa eu conheci num evento desse. Eu fui no Maranhão, sou filho de maranhense, nunca tive no Maranhão. Tinha 2 certificados lá, fui para o Maranhão fazer um evento. E nesse evento acabei conhecendo uma moça que achei super acelerada. Falei, vou vender consultoria, vou vender certificação para ela. Vendi a certificação e hoje nós somos casados. Ela mora comigo aqui em São Paulo. Então, paguei pela língua aí, né? Nunca falei, não, trabalho, vida pessoal. O Aaron, inclusive, me zoa muito, brinca muito com isso aí, que deu certo. Mas são pessoas que atendem vários tipos de clientes: clínicas, empresas de serviços, indústrias, empresas de tecnologia, empresas de educação, empresas B2B, empresas B2C. Né? Minha esposa mesmo hoje tem um cliente da área financeira aqui, de crédito. Então, assim, é legal também seguradoras. Então, são vários caras especialistas em vários mercados que se juntam ali e trocam figurinhas entre eles, fazem negócios entre eles. Então, por exemplo, estou num projeto aqui e o Fausto pode me ajudar nesse projeto. Então, em vez de ele aumentar o time dele, ele
chama outro consultor certificado e divide aquilo ali em um modelo educacional, né, diferente de um modelo de franquia de serviço, porque eu acredito que a gente tem uma boa relação. Temos pessoas já na 12ª turma que estão comigo desde a primeira, e né, o ciclo é também anual aí de certificação e é bem legal. A pessoa usa a marca sem pagar royalties. Então ela usa a minha cara, do Aaron, do livro, fala, pode vender curso de Receita Previsível, palestra de Receita Previsível, sem pagar nenhum royalty por isso, e é um modelo bem legal. Legal, eu tenho acompanhado o movimento, né? Até porque a gente está inserido dentro desse contexto, e a gente tem visto que o teu consultor ele está saindo com essa visão 360. Eu vejo muitas vezes os consultores vindo, sou especialista em um item, e aí o cara é muito bom, sei eu, em prospectar, muito bom em fazer copy, muito bom em ferramentas, em fazer um monte de automação e tal, mas não entende de gente. Ou não consegue ter uma política de relacionamento dentro do cliente, não consegue montar uma estrutura de relacionamento de longo prazo. E isso para quem tem uma consultoria, está nos assistindo aí, e a Piper tem vários clientes de consultoria, e várias agências, consultores de venda, especialistas em venda, especialista em pós-venda, a gente tem vários clientes deste nicho. E eu vejo que é uma dor escalar. É uma dor para todo mundo escalar. Então, não é apenas uma dor para a indústria que tem que duplicar o parque de máquinas, as linhas de produção, não é apenas o distribuidor que tem que aumentar estoque, tem que aumentar rota de caminhão, distribuição, não é apenas o cara do telecom que tem que aumentar cabeamento para vender internet, ou seja, todo mundo tem uma dificuldade de escala. Cada nicho a seu momento, com seus desafios. E o ponto que eu vejo mais importante nisso, e é uma das dores que eu estou vendo no mercado agora, é o escalar com metodologia. Quando o cara tenta escalar no tentativa e erro sem ter método para medir a tentativa e erro, pelo menos, né? Então o cara, vou ser tentativa, não vai dar certo, vou fazer outra. Mas qual o método aplicado? E vocês estão trazendo método. Como fazer para chegar ao resultado, né? Mesmo que não dê certo a primeira, a segunda, a terceira, ou seja, mostra e traz para o empresário a realidade do negócio, que não é a experiência, a proficiência do consultor que vai chegar lá e vai trazer a bala de prata, mas a construção na visão da cultura da empresa. Então, fica uma dica aí, quem está nos ouvindo, entender que nem sempre uma consultoria ela se encaixa dentro da tua empresa pelo perfil, às vezes, da tua própria equipe, às vezes do próprio consultor. Esse casamento aí tem muito de cultura, experiência, vivência e tal, e eu acho muito legal essa parte que vocês fizeram de regionalizar, né? Tem consultores em todo o Brasil, então o cara lá do Maranhão fala com alguém lá do Maranhão, o cara aqui do Sul, nada impede de ser diferente, né? Mas tem uma proximidade cultural muito interessante, e eu acho que esse é uma das coisas que vai ajudar a escalar esse modelo. Tiago, passada essa primeira fase aqui do nosso podcast, eu sempre trago para os nossos convidados, e todo mundo sabe que eu faço perguntas difíceis, sem roteiro, né? Trago para o mercado. Tem uma coisa que está pegando na gestão das empresas e no mercado como um todo, que é a parte de arquitetura da receita. Canal mudando, custo de aquisição acaba sendo um negócio hoje absurdamente importante. A gente está vendo que o custo de produção de software, principalmente, tem caído. As consultorias têm entrado na linha de software desenvolvendo ações com IA, produtos com IA para alavancar seus processos. Os profissionais liberais têm criado ferramentas para substituir a ação manual deles e se tornarem empresas de serviço que tem quase que uma empresa de software e tal embarcado. Como é que, e de repente isso está até no livro novo, né? Como é que essa arquitetura de receita para esse momento de Brasil, onde a gente tem uma taxa de juros aí de 15%, mercado recessivo, expectativa
disso ser ainda mais duro no próximo ano, não tem uma expectativa de baixa juro, endividamento alto, agro com suas dificuldades, ou seja, o contexto macro brasileiro é um contexto complexo. E o brasileiro é o cara aquele que não desiste nunca, dá um jeitinho, faz aqui, arruma ali, né? Sempre encontra caminhos. Como que vocês estão levando para esse mercado, nesse contexto, arquitetura de receita? Como ajudar o cliente a escalar nesse mercado? Boa. O primeiro ponto que eu vejo está relacionado a um problema de otimização de recursos diante desse mercado que a gente tem pela frente. Eu acho que o problema cultural, ele vai primeiro, é a coisa que menos as pessoas querem ouvir que existe, mas que mais influencia hoje em dia, que as empresas elas estão em modo rascunho, então elas ficam fazendo muita coisa com IA, elas ficam... as pessoas ficam conversando com IA e fazendo conversas longas, se perdendo no seu raciocínio, gerando documentos longos, e não necessariamente esses documentos ou essas ações elas se transformam em ações práticas. Então, acho que o primeiro problema cultural dentro das empresas que a gente tem que resolver é esse. O segundo é também essa paranoia de testar coisas diferentes o tempo todo, sem você ter uma boa estrutura de experimentação, que você nunca para analisar se você está fazendo a coisa certa e você troca de campanha, de tática o tempo todo, e você não consegue ter um modelo ali de forma consistente. E tudo isso se junta a um outro problema cultural, que é o medo de fazer besteira, né? O medo de fazer cagada faz com que as pessoas, elas justamente esses 3 pontos geram o que eu falei lá da Receita Fantasma, que é esse blefe que rola na review de vendas ali, né? Quando a gente vai trabalhar. E como é que a gente resolve isso? Né? Primeira coisa, essa arquitetura de receita hoje ela tem que olhar muito mais para aquilo que eu controlo, que é só no ambiente interno. Né? O mundo está cada vez mais imprevisível e existe uma visão metodológica que eu tenho 100 leads que vão gerar 50 oportunidades, que vão virar 10 reuniões, que vão virar 5 vendas. Não é que isso não vai funcionar, não é que isso deixou de existir, mas não necessariamente no mundo com IA você tem que ter 100 leads para ter 2 reuniões. Pode ser que você tenha dentro do seu mercado 2.000 leads, pode ser que você tenha 50. Porque com a inteligência artificial, você também vai ter uma consequência de mercado, que é fazer com que as pessoas fechem seus filtros para determinadas coisas e abram seus filtros. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O fundador do Saster, que escreveu o Hipercrescimento com Aaron, outro dia publicou no LinkedIn algo que eu acho que tangibiliza muito isso. Ele antigamente, acho que ele recebia pitches de startups e ele respondia pitch por pitch, dando dica para a pessoa para melhorar. Poxa, ó, gostei, mas pô, não dá para trazer você no Saster, mas pô, melhora teu pitch aqui, Fausto. Pô, Thiago, não gostei disso aqui, cara. Mas ó, uma ideia para você olhar isso aqui. E agora, numa era em que é muito fácil pegar ali o Cloud, o ChatGPT e tudo mais, e montar e-mails em massa, ele consegue perceber que os e-mails são bons, mas bons o suficiente para parecer que foi feito não por um ser humano. Então, o que eu quero dizer? O contexto do conteúdo é muito bem feito, muito bem escrito. Só que ele fecha o filtro para ele perceber que aquilo não é humano. E esse é muito do que eu tenho visto no mercado aqui, Fausto. Então, esse é o dilema, um dos dilemas das consequências práticas que a gente tem. Só que a gente tem um lado positivo também da IA. Então, o que eu uso hoje de inteligência artificial? Hoje eu monto agentes para treinar o time do meu cliente com a IA, baseado numa MCP que eu tenho do Receita Previsível, com tudo que eu vi de certo e errado. A gente tem uma coisa que a gente chama de ciclo de aquisição de competências. Eu pego um time, acompanho ele por 7 semanas, até que aquele time pegue aquele processo. E eu documentei isso durante anos e anos e anos. Então, eu tenho hoje uma metodologia de desenhar essa estrutura desse agente para fazer com que esse vendedor, esse SDR, esse CS, essa pessoa do marketing, essa pessoa que trabalha com vendas e marketing, ela aprenda a lidar com o imprevisível. Então, agentes são treinados para dar questionamentos imprevisíveis para essa pessoa e que façam ela pensar. Então, ela não vai pegar e falar, faça só essa cópia aqui. Então, no roleplay do SDR humano com essa IA, ele, inclusive, vai falar da pausa de respiro da pessoa. Então, ele pega tudo que, na verdade, um ser humano foi treinado para treinar o outro e põe isso dentro da gente. Então, isso é do lado da metodologia que eu faço. E dentro do contexto do cliente, eu crio um cérebro de conteúdo. Então, eu pego tudo isso que existe de informação nessa empresa, reúno essas informações e faço com que essas informações também alimentem esse agente.
Então, ele não vai dar um exemplo no contexto do Receita Previsível, ele vai dar um exemplo no contexto da Pipe Run. E aí, isso vira o segredo, que é treinar essa pessoa para lidar com o imprevisível. Treinar essa pessoa para ter letramento emocional. Essa pessoa entender que ela tem que dizer o que o cliente falou dela na review de venda. E não o que ela acha que o cliente vai fazer. E aí ela conseguir treinar esse pitch de como ela treina para review de venda internamente. E também o letramento técnico ali na parte de dados, copy, persuasão, etc., que são as habilidades que sempre existiram, sempre vão existir de vendas. Então, isso é o que eu faço para controlar esse ambiente em que essa pessoa está inserida para que evite esses problemas que a gente falou. E aí, do lado externo, como é que eu vou lidar com esses problemas? Primeira coisa, existem várias formas de especializar os papéis dentro da metodologia. Não é só SDR, Closer, CS, o conceito é especialização. Então, eu posso ter tipos diferentes de especialização. Hoje, no Receita Previsível, no inbound eu tenho um agente, mas eu tenho um SDR humano. E esse SDR humano, no tempo livre dele, ele também faz prospecção ativa dentro da base de inbound dele. Ué, mas ele não deveria só ficar sentado esperando lead? Não vai fazer isso. Ele é especializado em falar com pessoas que vieram do canal inbound. Ele não é especializado em esperar o lead chegar até ele. Mas eu tenho também aqui uma pessoa que ela é focada em ser um pré-vendedor dentro de base de cliente. Então tem um cara aqui que é treinado para, por exemplo, dentro de uma indústria, ele fica vendo ali, está terminando o pedido desse cliente, esse cliente não fez um pedido pelo e-commerce. Vou ligar para esse cara, vou gerar valor para que o vendedor presencial vá lá e visite ele. Então existem várias formas de especializar. Então o primeiro pilar para essa arquitetura funcionar é entender a especialização que cabe na empresa e não aquilo que eu acho que tem que ser feito. O segundo são os nichos. Tá no mudo. Essa quebra quebra um paradigma, né? Porque a gente contrata para... historicamente, a gente era um vendedor que montava a lista, né? Que prospectava, fazia visita, entregava e tal. Né? Eu sou dessa época aí. Né? Comecei lá atrás e todos esses papéis eram um papel. Teu papel é descobrir o cliente, vender para ele, ajudar a entregar e tal, né? Depois a gente foi fatiando as áreas, metodologia, especializando cada área, até que chegou o BDR e o SDR. O BDR trabalha na prospecção e o SDR só no inbound. E foi taxado isso, né? E aí a gente teve skills, pessoas específicas para cada área, e descobrimos agora, então, uma coisa avançada, né? Que o cara que existia antes, que cuidava de gente e falava com gente, entendia comportamento humano, é o mesmo que existia lá atrás, que agora está voltando. É isso? Eu posso ter um SDR, BDR, fazendo a mesma coisa, atendendo públicos distintos, só modulando o meu comportamento e a cultura da empresa? Exato. Eu posso ter essa pessoa... Eu vou especializar ou pelo tempo, ou pelo canal, ou pelo ICP. Depende do... Né, isso tem que ser considerado dentro daquela camada daquela empresa. Por quê? Né, eu, por ser uma empresa de serviço, funciona o Nicolas ir lá e ficar recebendo cliente do inbound, mas ele, zerou a minha base aqui de clientes. Eu vou pegar aqui todo mundo que está no fluxo de nutrição de newsletter e vou ver como é que as campanhas estão rodando para ele. Ele tem essa consciência e ele, inclusive, domina construir suas próprias campanhas devido à sanidade que a gente imputou nele. Mas em uma empresa externa não necessariamente ele faria isso. Mas ele não fica esperando aquele canal ali. Mas ele é treinado para lidar com clientes que vêm nesse canal, que é diferente dos clientes que vêm de outbound, por exemplo. Então, cada empresa vai encontrar o seu jeito de se especializar. Né? Não estou falando que o pré-vendedor tem que fazer tudo, tem que ter vários canais. Não é isso. Mas, por exemplo, a gente tem um cliente aqui que trabalha com manutenção, um curso que ensina manutenção elétrica em navios. Esse cara tem um mercado endereçável extremamente pequeno. Não é inteligente eu botar um SDR para atender o inbound, um SDR para colocar o outbound, um cara para atender os gente que vem de IBM, outro cara, não vai fazer sentido. Eu tenho que ter um cara muito bom, um engenheiro sênior ali naquilo ali, e que ele vai atender os gente que vem do inbound com volume baixo, ele vai dar suporte aos clientes de IBM e vai dar suporte àquilo que social selling, os canais estão respondendo. O que está especializado nesse cara? Principalmente o tempo dele, considerando as skills que ele tem para fazer aquilo ali. E por que isso vai coexistir na metodologia? Porque, primeiro ponto você tem que especializar o trabalho.
né? A sacada do Aaron na Salesforce foi a especialização do trabalho. Tanto que, se você for ver, o Aaron, inclusive, tem um curso na PUC, que é de CS, que ele fala, ó, você vai montar uma área de venda. Você primeiro contrata um pré-vendedor, depois você contrata outro. Depois você vai contratar um closer, e aí o CEO passa a ser o gestor comercial. Aí, e também o pós-vendas. Quando ele vai montar a área de CS, ele não começa pelo júnior. Ele começa normalmente pelo sênior. E ele contrata um CSM, que esse CSM vai ter analistas, e depois monta essa área de CS. Então, esse conceito sempre existiu dentro da metodologia, só que, né, a gente tem que entender o momento de maturidade de mercado. E hoje, com a maturidade de mercado que existe, né, e maturidade também, especializar é o mais importante dentro dessa equação. E dominar nichos e micronichos. Por quê? Dentro dessa arquitetura, entender qual é a narrativa da empresa, como essa narrativa ela se desdobra entre públicos, esses públicos têm narrativas específicas para eles. Então, quando eu falo eu sou o Receita Previsível para uma indústria que eu atendo, né, e a gente tem um CP bem determinado, indústrias, empresas de tecnologia que faturam entre 10 e 200 milhões. Essa é a fatia que a gente mais brilha como consultoria. Depois a gente pode até se aprofundar no porquê disso. E os consultores pegam de 10 milhões para baixo, né? Então ele pega do cara de 200, 300 mil até 10 milhões normalmente. Por quê? Essa estruturação comercial de uma empresa até 10 milhões é de um jeito, de 10 a 200 é totalmente diferente. E aí a narrativa do Receita Previsível, quando eu vendo para o consultor certificado, olha, se você já implementou CRM, construiu o playbook, deu treinamento, 6 meses depois você viu que o cliente te chamou de volta porque o processo não funcionou, eu vou te ensinar como é que você monta uma estrutura que vai funcionar sem depender de você, como é que você escala a sua consultoria, como é que você cria uma história de produtos, como você faz isso funcionar. E isso tudo vai te ajudar a vender receita previsível. Quando eu falo com a indústria, eu falo, olha, eu vou te ajudar a fazer com que o seu comercial funcione, que o playbook funcione, que o CRM funcione, que as pessoas usem as ferramentas que você tem e que você tenha previsibilidade. O discurso é o mesmo, mas eu mudei a narrativa para cada um dos públicos. Então, quando eu olho para a arquitetura, essa é a minha principal preocupação, para você cruzar isso com o go-to-market que você está realmente desenhando. Então, especializar, dominar nichos, e aí entra o terceiro pilar, que é sistematizar. Uma boa arquitetura ela vai funcionar bem se você sistematizar os processos. Então, por exemplo, a gente tem cliente aqui que trabalha com importação e exportação. Então, é uma coisa imprevisível. Amanhã pode explorar uma guerra, como já estourou, né, nos últimos 2 anos, 3 anos. Isso tudo muda o funil do cara. Se eu não sou treinado para lidar e calibrar como é que o time lê esse mercado, a cada mudança mercadológica, o meu pipeline sai de 100 para 200, para milhão, para bilhão, e depois volta para 100. Então, tudo isso é calibrado justamente com essas especializações que a gente falou. Legal. Pensando aqui em alguns pontos, né? Quando eu faço eu estou no conselho de algumas startups, aí faço um conselho consultivo, me chamam. Geralmente o pessoal tem essas dores, que é a definição de avaliação de risco do meu mercado, é a definição do que é o ICP, do que é a persona, né? Aqui na PipeRun mesmo, a gente passou por esses desafios, continua passando. Quando a gente fez uma aquisição de uma empresa de WhatsApp e tal, o perfil era diferente, tivemos um monte de trabalho até acertar, até isso começar a se encaixar no modelo. Quando a gente lançou a primeira versão do MVP lá do MCP, né, ainda não saiu o método, a gente já estava pronto para ele, porque as nossas APIs tinham um nível de documentação que facilitavam a implementação. E a gente começou a testar isso. E começou a entender, e um dos pontos que a gente viu assim, poxa, ligação telefone. O cara fala 10, 12 minutos, 150 palavras por minuto, 1.800 palavras e tinha 30 anotado no CRM. Tem que transcrever e salvar tudo. Fizemos e tal. Depois a gente pegou e aplicou Spin, Bunch, né? Aplicou as metodologias sobre aquela transcrição e começou a trazer esse viés. Poxa, a gente foi xingado. Poxa, vocês vão tirar o trabalho do cara que faz a escutativa e tal. Não, nós queremos potencializar esse negócio e tal. Passou um tempo, aí todo mundo começou a usar. Agora, eles entenderam que dá para usar a MCP e começou a cruzar aquilo. No nosso caso aqui, já fazem 2 anos agora que a gente vem
ampliando isso e pegamos aquelas transcrições, fizemos o resumo, usamos a metodologia de Champ e estamos construindo o quê? Melhorando o produto, é um feedback para o produto. Estamos melhorando o marketing, feedback para as campanhas. E a gente vê isso como uma mudança estrutural na gestão. É uma mudança absurda. Então, eu estou vivendo isso, acompanhando várias empresas muito de perto, né, sendo contratado para isso também, para acompanhar essas empresas que estão fazendo essa mudança estrutural da gestão de vendas. Poxa, eu trabalhava com escutativa, hoje eu tenho um MCP que faz um resumo. Eu trabalhava com um sistema X de suporte, hoje eu tenho uma IA que captura a necessidade do cliente. Eu trabalhava com a gravação da ligação só no Google, no Teams, ou seja, usavam Fireflies, um TLDV, os nossos parceiros aí, Meetrocks, Elephant, né, que são empresas que transcrevem as reuniões online e tal, tem várias no mundo também, e a gente também tem uns sistemas proprietários aqui que agrupam esse dado do CRM. O WhatsApp a gente levou para dentro do CRM também, então não precisa copiar, não tem risco de estar em outro lugar, já é a mesma coisa. Nesta consolidação de dados no CRM, nessa fonte única da verdade, né? O mercado está acostumado com várias ferramentas, várias microespecializações, eu já chamo até de microespecialização, né? E essa fragmentação de ferramentas tem tirado, né, autonomia, tem alterado a cultura, tem alterado até métricas que realmente nem mudam o ponteiro da receita, como tu falou, mas principalmente muda a forma de gerir o negócio. Muitas ferramentas, muitas skills, muita fragmentação de time, e as MCPs e a IA e essa nova realidade está fazendo uma mudança de gestão. Como vocês, da Receita Previsível, enxergam esse novo momento de gestão de vendas, bem focado ali na gestão de vendas, dentro desse contexto? Boa. O primeiro ponto é que, do lado de fora, o cliente, ele é como você até falou da intencionalidade da B2B Stack, e eu acho que bate muito com essa questão do comportamento, é a gente compreender que o cliente, ele antigamente é como se ele fosse decidir algo, ele navegasse por várias opções, né? Então, ele é como se você entrasse em um supermercado que você olha todas as prateleiras que você quer para depois você escolher o produto que você quer comprar, seja no CRM, uma consultoria, um Note-Talker, um produto que envolve uma decisão mais complexa, principalmente. Ele perguntaria para um amigo, ele faria um benchmark, etc. Isso não é que isso não vai deixar de existir, mas a partir do momento que o brasileiro médio normal ele tem uma inteligência artificial na mão e ele pergunta qual o melhor software de CRM para serviços ou qual a melhor consultoria de vendas do Brasil, ele vai olhar os resultados que a IA trouxer ali e muito provavelmente ele vai clicar naquele resultado e vai para o site, ou ele vai visualizar aquilo e em um outro momento ele continua aquela compra. Então, esse cliente é como se ele estivesse navegando por esse corredor de supermercado e agora ele deixa de fazer isso. E ele começa a abrir uma gaveta para ver o que tem e ele escolhe o produto e fecha essa gaveta. Então, existe uma mudança cognitiva silenciosa acontecendo, que é o quanto a gente consegue manter a atenção, como o Fausto trouxe, mas diante de um contexto em que o processo de decisão está mudando do lado de fora. E isso gera algumas consequências também internamente. Por quê? Existe um assunto que se fala pouco no mercado, que é o Dark Funnel, né? Então, Dark Funnel é tudo aquilo que a gente começa a perceber que a gente não tem mais métricas. A gente não começa mais a ter certos dados que nós tínhamos antes. Então, essa jornada que a gente abria lá o Analytics e via, isso vai começar a mudar ao longo dos anos. Né? O Eric Schmidt, há mais de 10 anos, um dos fundadores do Google, falou que a internet ia sumir. E isso realmente está acontecendo. Então, a gente vai começar a usar coisas que tem IA, usar coisas que tem internet. E isso vai fazer com que certos comportamentos mudem. E aí, do lado de dentro da empresa, na gestão, o que isso vai acontecer? Primeiro problema, existe um desafio que é não terceirizar para a IA a sua decisão. Uma das coisas que eu tenho mais chamado a atenção dos clientes aqui, de nível diretoria, CEO, C-level, até chão de fábrica, é a pessoa dizer que ela está fazendo aquilo porque a IA disse. Né? Então,
A IA me trouxe essa informação aqui. Então eu estou tomando essa decisão baseada nisso que aconteceu, né? Tem inclusive um caso recente de um técnico de futebol que foi mandado embora porque o cara ele fazia várias simulações ali na ChatGPT e ele acreditava que a análise do ChatGPT estava certa. E a IA ela é probabilística, então ela vai sempre procurar uma resposta mais próxima do possível para te entregar uma informação. E aí você vai cair no segundo problema, que é, eu estou vendo muita gente usando IA e fazendo muita besteira para fazer análise de dados. Então, vou dar um exemplo. Você vendeu 10 no mês 1, vendeu 20 no mês 2 e vendeu 30 no mês 3. E aí você pede para a IA analisar isso, ela vai encontrar uma correlação dentro desses dados que não necessariamente ela está correta. Então, se você não tiver uma boa skill ali de ciência de dados, se você não alimentar a sua IA com estatística, com modelo estatístico, você está fazendo um monte de análise cagada e não está se dando conta disso. Então, o segundo ponto é usar a IA para fazer boas análises de uma forma correta. Você saiba fazer isso, tem uma governança para fazer isso. Então, o segundo desafio de gestão está aí. O terceiro desafio de gestão está justamente como eu não viro uma cópia infinita. Isso é um dos assuntos do livro novo. Então, o que é a era da cópia infinita? A partir do momento em que eu consigo pegar uma IA, entrar no site da PipeRun e copiar tudo que a PipeRun faz e ir lá e fazer outra empresa igual, ao invés de fazer vermelho, identidade visual, eu vou fazer azul. Não significa que eu virei a PipeRun. Eu posso ter copiado todos os discursos. Mas se você reparar, se a gente reparar, a gente está começando a ficar enjoado dessa coisa meio que com cara de IA. Não é sobre a rapadura, sobre comer o doce, travessão no texto, foguetinho. Isso já passou. Agora existe um outro problema, que é o texto é bom, mas o bom o suficiente para você perceber que aquilo não é feito por um humano. E aí entra o terceiro ponto, que é um ponto de gestão que eu não estou vendo, que é a gestão de marca. O brand drift, né? O brand drift é quando a marca ela começa a imputar informação dentro da IA e a IA vai delirando, como a gente falou nos outros exemplos, e ela vai delirando ou se ajustando para te entregar uma resposta e ela te entrega um texto que é até bom. Vai ser um anúncio que vai converter a PipeRun, mas aos poucos você está perdendo o seu DNA, a sua voz de marca, sua identidade. E aí nessa ânsia de produzir muitos materiais muito rápido e essa percepção ilusória de que você cuspir muitos documentos rápido é ser produtivo, você começa a perder ali a sua marca. Então, ó, um pilar de decisão de pessoas, um pilar de dados, um pilar de marca para poder falar aí sobre esse desafio da gestão da IA. Então, como é que você muda isso? Né? Letramento em inteligência emocional, letramento em dados, letramento em uso da inteligência artificial. Tem que fazer com que as pessoas entendam para que e como elas estão usando aquela informação. Senão você vai ter informações para caramba no seu CRM, para caramba do seu treinamento e você vai continuar sem ter resultado. E eu acho que, inclusive, é a grande reflexão. Ninguém aprende a nadar vendo vídeo no YouTube, ninguém vira lutador comprando kimono, e existem milhões de aplicativos de finanças no mundo, e as pessoas continuam endividadas, as pessoas continuam vendo os vídeos e sim, não aprendem a nadar, não aprendem a lutar. Então, ter coisas não significa, mais do que nunca, na vida moderna, que você vai saber fazer. E eu acho que essa é a grande ilusão que a gente tem que combater no mercado. Tá no mudo? Você sabe que esse é um ponto até engraçado, né? Fui chamado por 2 empresários aí para dar uma olhada. Eu queria trazer esse ponto. Muitas vezes a gente troca o time, né? Um time que já não está mais trazendo tanto resultado, vai lá e troca o time inteiro, troca o gestor, troca o técnico e troca o gerente de vendas, né? E tal. E aí, o que acontece? O novo cara chega com uma visão diferente, olha assim, aqui tem uma oportunidade, aqui tem outra, aqui tem outra. Pum! Vai lá e acerta remarketing para o lead que já foi comprado, aí sai baratinho, o custo de aquisição cai. Né? Primeiro momento, fantástico, só que o remarketing ele tem um tempo de vida útil, né? Ele roda ali seus 90, 180 do cookies e acabou, né? Depois não tem mais. Então, se tu passou a peneira nisso, no próximo mês já diminui, para 90 dias acabou o negócio. E eu vejo muito isso acontecer. Eu vejo muito. Aí entra o gerente, o remarketing para carteira, ele olha para a carteira de cliente e vê, olha, tem X caras aqui que usa bem o sistema, ou usa bem o produto, ou
vai na loja X vezes por ano e tal, ponto, entende que ali tem uma fatia que pode ter uma recompra, mais uma cartinha na manga, né? E aí, poxa, chega, pega uma outra lista que já foi prospectada, uma lista que já conhece a marca, uma lista que já foi impactada por e-mail, por anúncio, por ligação, por SMS, por WhatsApp, vai lá, peneira essa lista, opa, mais uma cartinha aqui. E aí o cara tem lá a cartinha do Cristiano Ronaldo, a cartinha do Neymar, né? A cartinha do Messi e, cara, ele joga essas cartinhas no jogo, só que 90 a 180 dias acabou a cartinha. E aí não sabe mais qual cartinha que eu jogo agora. Não tem mais bala de prata. E eu tô vendo muitas empresas fazerem isso. Troca o gerente, troca o técnico, troca o CMO, troca o diretor comercial, o CRO e tal. Passa 6, 9 meses, troca de novo. Para encontrar alguém que vai achar aquelas cartinhas mágicas para achar bala de prata. É só eu que estou sentindo isso? Ou isso é normal agora? Infelizmente, é o normal do fetiche pelo novo. Depois da pandemia, principalmente, a gente teve um boom da educação de negócios, educação de adultos. Eu falo isso tanto como professor na Fundação Getúlio Vargas, na SPM, que eu há mais de 10 anos dou aula desde dono de padaria até, né, CEO executivo de multinacional. E eu acho que existe uma promessa muito confortável e atraente, sexy, que você vai descobrir nesse modelo, nesse formato, a bala de prata, né? Então, esse fetiche pelo novo, ele faz com que o empresário esteja viciado, intoxicado por esse pensamento que você falou, e eu concordo 100%, é o que eu vejo todos os dias aqui. E o que acho que é a grande reflexão aqui para a gente? Como é que eu saio desse paradigma? Como é que eu saio disso? Uma das coisas que eu tive que aprender com o Aaron, né? Primeiro que eu tenho um puta desafio na minha vida, que é o primeiro livro que eu estou escrevendo na minha vida com o autor de 2 best-sellers. Então, a régua é muito alta, né? Eu comecei a dar aula na FGV, eu falei, porra, já foi punk, né? Começar dando aula em FGV já foi braba. Aí o destino me trouxe esse novo desafio aí. E o Aaron fala uma coisa para mim muito interessante quando eu vou escrever, que se aquilo ali que a gente está escrevendo, aquela história que a gente está escrevendo, como é que eu sei que aquilo é replicável, como é que aquilo ali se repete e tudo mais. E tanto o Aaron tem essa visão, quanto eu também. O Aaron nunca parou um dia e falou isso para mim, mas um dia eu falei para ele, ele concordou. O case de sucesso, e isso é a verdade que as pessoas não gostariam de ouvir, desculpa por destruir seu sonho para você que está escutando a gente, em que você vai encontrar uma única coisa que vai fazer dar certo, mas infelizmente não é assim. O case de sucesso, ele é uma combinação de fatores. Você acertou no processo, você acertou no mercado, seu produto é bom, você estava com um gestor bacana, ou não é, Fausto? Cara, é uma combinação de coisinhas que você fez e que gerou aquilo ali. Só que existe o inverso. O fracasso, ele normalmente acontece por uma coisa. O padrão que eu mais vejo em construir máquina de vendas é que quando o negócio dá errado feio mesmo, a gente erra em uma decisão. É uma coisa que você falha assim, miseravelmente, aquilo derruba tudo que você está fazendo. Então aí que tá. O case de sucesso, ele é atraente, mas ele normalmente te ensina menos do que o case de fracasso. Mas você não quer comprar o remédio para a cura da doença. Você quer comprar o quê? O remédio para a sua dor de cabeça. E é essa reflexão que o gestor, a gestora, o dono da empresa, o empresário tem que fazer, que cara, para de esperar que a próxima vai ser melhor, porque cada vez mais está imprevisível. Existem táticas de e-mail que eu uso que estavam funcionando há 6 meses atrás e agora estão dando 0 resultado. E tem tática, a gente subiu uma campanha semana passada aqui para cliente de prospecção, em que a taxa de abertura está dando 30%, 40%, 50%. E são coisas que eu usava há 5, 6 anos atrás, e eu voltei a usar. Então, o mercado vai ter esses ciclos cada vez mais curtos de crescimento. E aí é que tá, você controla só as decisões que você toma para dentro de casa. Então, qual que é a grande vantagem competitiva de uma empresa no futuro? É o time. Não tem outra coisa. O resto é copiável muito rápido. Então, produto copiável, inteligência emocional. Cara, eu acho que dá para fazer uns 30 cortes desse vídeo aqui, mas a gente está chegando ao final. Eu acho que já trouxe
inúmeras oportunidades para quem está nos assistindo, né? Dá para fazer um replay, dá para pegar aí o caderninho, voltar, anotar o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu estou vendo, o que esses caras estão vendo no mercado e tal, porque a gente trabalha todo dia com milhares de vendedores, equipes gigantes, várias empresas, vários nichos, né? Apesar da gente trabalhar com uma linha indústria, uma linha de serviços, então, assim, é muito nítido isso, mas dentro disso tem uma separação absurda de nichos. Eu acho que hoje aqui nesse podcast a gente trouxe várias ideias, eu consegui extrair do Muniz as coisas que estão acontecendo para esse momento. A gente vê que os ciclos cada vez mais curtos de novidades, de impacto e tal. Então, é um acúmulo de vários acertos que vão fazer com que a empresa traga resultado. E eu quero agradecer muito aí a parceria do Thiago, do Aaron, toda a equipe do Receita, que a gente tem feito alguns negócios bem legais. Essa parceria está gerando frutos, está gerando resultado para os clientes. Entre erros e acertos, a gente está acertando muito mais do que errando. Então, isso é bem legal, é um negócio que é importante. Então, Thiago, palavras finais aí para quem está nos assistindo. O que tu deixa para a galera aí? Como é que a gente encontra? Como é que a gente fala com vocês? Obrigado pelo convite, Recíproca e Verdadeira, e obrigado aí pelas palavras, viu, Fausto, todo o time da Pipe Run. thiagomuniz.rp, minhas redes sociais, Receita Previsível e @B2Bstack, para você conhecer aí as empresas do nosso ecossistema. E se você quiser lucro e previsibilidade, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, mas a gente consegue ajudar a ter uma empresa lucrativa e que, com base em dados, eu consigo dizer que a gente consegue matar 30%, 40% do faturamento com lucro em um ano, não em 10 dias e não com táticas temporárias, coisas que ficam de verdade. Então, se quiser conhecer mais, é só chamar a gente aí também. Tiagão, obrigado aí, obrigado a todo o time. Fechamos aqui mais um podcast da Pipe Run. Segue aí, comenta, né? Bota o sininho, como é que é? Segue o canal, né? Para dar força pro canal, segue aí e tal. E a gente fica por aqui. Até o próximo podcast da Pipe Run.